Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente somem? Não é de uma vez, é devagar. Elas param de postar, demoram mais para responder, começam a desaparecer das conversas, até que um dia você percebe que aquela pessoa ainda existe, mas parece muito distante de tudo. E o mais estranho é que muitas vezes isso não acontece por raiva, nem por falta de carinho. Acontece em silêncio. Como se a pessoa estivesse cansada demais para continuar existindo socialmente do mesmo jeito. Eu acho que muita gente hoje vive um tipo de cansaço que ninguém sabe explicar. Porque não é só sono, não é só estresse, é uma exaustão mental, uma sensação constante de estar sobrecarregado por dentro. E o problema é que o mundo continua funcionando normalmente enquanto você está assim. As mensagens continuam chegando, as pessoas continuam esperando respostas e a vida continua exigindo presença, mesmo quando você não tem energia nem para organizar a própria mente. Tem dias em que responder a alguém parece simples, mas outros que até abrir uma conversa cansa. Então você deixa para depois, só que o depois vira horas, dias, e quando percebe, você já começou a desaparecer. E sabe o que é estranho? Muitas pessoas não decidem conscientemente se afastar. Elas simplesmente vão perdendo aquela energia social aos poucos. Primeiro param de responder rápido, depois param de puxar assunto, depois começam a evitar conversas e, sem perceber, começam a se isolar. Não porque deixaram de gostar das pessoas, mas porque tudo dentro delas já tá pesado demais. Eu acho que uma das coisas que mais cansam hoje é a sensação de nunca poder sumir. Porque parece que todo mundo precisa estar acessível o tempo inteiro. Disponível, ativo, respondendo, mostrando que tá ali. E se você desaparece um pouco, as pessoas começam a interpretar. Aconteceu alguma coisa? Tá estranho. Ele mudou. Mas às vezes a pessoa só queria um pouco de silêncio. Tem um tipo de cansaço que vem só de existir socialmente. Conversar, responder, manter contato, explicar humor, parecer emocionalmente disponível. E quando a mente já tá cheia, até pessoas que você gosta podem parecer estímulos demais. Isso assusta, porque a pessoa começa a pensar: o que tá acontecendo comigo? O isolamento raramente acontece de uma vez. Ele acontece em pequenas decisões. Hoje eu respondo depois. Hoje eu não quero conversar. Hoje eu só quero ficar quieto. E aos poucos, o silêncio vai ficando confortável, porque no silêncio não existe cobrança. No silêncio ninguém espera nada de você. E no silêncio, você não precisa sustentar uma versão social de si mesmo. O problema é que quem está do outro lado quase sempre leva para o lado pessoal. E isso é humano, porque quando alguém some, o cérebro tenta encontrar explicações. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela não gosta mais de mim? Será que eu deixei de ser importante? Mas nem sempre o sumiço é sobre rejeição. Às vezes as pessoas estão só tentando sobreviver mentalmente. E talvez essa seja a parte mais triste. Tem gente que não desaparece só dos outros, desaparece dela mesma. E aí o mundo externo começa a ficar distante também. Às vezes, o silêncio vira o único lugar onde a pessoa sente que pode descansar, sem precisar responder, sem precisar parecer bem. E eu acho que muita gente hoje está vivendo exatamente isso, cansada demais até para explicar o próprio cansaço. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão cansados emocionalmente.
Porque o cérebro humano não foi feito para absorver estímulo o tempo inteiro. Notificação, mensagem, vídeo, comparação, opinião. É isso o tempo todo. E algumas pessoas começam a desaparecer porque a mente simplesmente não consegue continuar acompanhando tudo. E então, nem todo afastamento é desprezo, nem todo silêncio é falta de amor. Nem toda demora é desinteresse. Às vezes, a pessoa só está tentando respirar mentalmente. Talvez algumas pessoas não estejam tentando abandonar os outros. Talvez elas só estejam tentando não afundar dentro delas mesmas. Porque tem gente que desaparece do mundo, quando já passou tempo demais, desaparecendo por dentro. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários "Eu estou aqui".